tá? A sessão, se alguém se opuser, por favor. Boa tarde, professora Grace Drummond, professora de grego, literatura grega na Universidade Federal Fluminense, no campus do Gragoatá, em Niterói, vai nos orientar por essa última sessão que conclui a leitura do canto 1 da Ilíada. A Grace esteve presente em 4 das 5 sessões, né? Só numa delas ela já tinha um outro compromisso, e eu quero agradecer imensamente por essa caminhada interessante que você tem nos conduzido para aprender mais sobre a Ilíada e para a gente apurar nossos olhos e ouvidos com relação a essa obra tão importante, né, na nossa tradição clássica. A professora Grace, como eu disse, é professora aqui na UF, ela está ministrando uma disciplina que a gente considera muito importante, que é Matrizes Clássicas, que é uma disciplina que atende todos os ingressantes da área de letras da universidade, e espero que quem não possa estar presente hoje, eventualmente veja essa gravação e faça um bom proveito da orientação da Grace. Sem mais, então, eu passo a palavra a você, querida. Obrigada pela presença. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço o convite, que muito me honra, que eu possa aqui desenvolver um pouquinho mais do que a gente faz em sala de aula. Agradeço ao Vitor, ao João Vitor, pela organização, pela divulgação, pelo cartaz lindo que vocês fizeram. Obrigada. E ao público, claro, que está presente, alguns aqui eu estou vendo que eu conheço, a Nídia, né, eu acho que estava na semana passada também, e agradeço a oportunidade. Então, é o nosso último dia de encontro para tratar da Ilíada. Amanhã a professora Renata vai fechar também a leitura da Odisseia. A motivação foi o meu interesse particular em cada um desses cantos nessas obras, mas também por causa daquele projeto do rap que tem do SESC com o professor André Malta, e que a gente apresentou aqui 2 trechos, eles selecionam também esses cantos. Que são cantos muito motivadores, né, eu acho, assim, de leitura, mas não... legal, isso eu não sabia, Renata, que você tinha escolhido os 2 cantos porque tem a ver com esse trabalho. Em parte foi por causa disso. Realmente, o canto 9 é o canto, quando eu dou aula, que mais chama atenção. A Ilíada, bem, vou falar um pouco mais da Ilíada, né? Tenho falado nos últimos 4 encontros, e a Ilíada é realmente, assim, o trabalho que a gente está fazendo aqui, de avaliar um canto só, é um trabalho que eu nunca fiz, porque geralmente a gente trabalha com blocos, né, pelo curto espaço de tempo, então a gente vê a atuação das personagens, a estrutura, a relevância de Homero, em especial da Ilíada, na própria recepção, na antiguidade também, até chegarmos aos tempos, né, modernos e ao nosso próprio tempo, e para mim foi um olhar mais tranquilo, ler com um bom tempo, algumas centenas de versos por semana. A gente viu, né, as abordagens diferentes que eu fiz uma abordagem de introdução, primeiramente, depois a gente viu os conceitos que aparecem, a questão da híbris, da arte, as personagens, Aquiles, né, a relação da atuação dessas personagens com a força, com a hierarquia, o mundo divino em relação com o mundo humano, né? Esse universo de Homero a gente já tratou aqui, e hoje eu quero mais especificamente, né, nosso último encontro a gente falou mais de mitologia do que qualquer outra coisa, então assim, a gente trabalhou com diferentes aspectos, perspectivas, dentro de um mesmo canto. Então, para vocês verem a riqueza que tem essa produção poética que nós recebemos. Hoje, nosso último dia, eu vou me aprofundar, vou
acabar demonstrando um pouco uma teoria que não é muito estudada na área de clássicas, tá? Que é a teoria do ring composition, e que eu introduzi aqui para vocês há 3 semanas, mas eu só falei muito rapidamente. Eu trabalhei mais com a teoria mais usada, né, a partir dos antigos. Fomos lá no Aristóteles, por exemplo, para trabalhar a questão do meio, do modo, e eu coloquei alguns elementos importantes de leitura que os próprios antigos faziam desse texto. Essa leitura, né, da ring composition, ela é muito usada quando se estuda os textos neotestamentários, né, bíblicos, mas que eu tenho um estudo muito interessante, aí eu posso até mostrar para vocês, o estudo do Kate Stanley, The Shield of Homer, é o escudo de Homer, em que ele vai fazer uma análise belíssima a partir do escudo, que é Festo, que vai ser uma personagem que vai aparecer hoje para a gente, uma leitura belíssima do escudo de Aquiles, né, que liga o homem, o mundo dos mortais com o mundo dos imortais, a celebração da vida e da morte. Então ele vai trabalhar essa estrutura imagética de forma a explicitar o caráter narrativo de origem oral, porque, obviamente, né, a gente já viu até nesses encontros que nós tivemos a importância que a invocação tem, a importância com relação à autoridade que o poeta tem diante do seu público, mas, obviamente, de forma clara, nós temos recursos mnemônicos que fazem com que o poeta ou se lembre da narrativa ou improvise o que ele tem que cantar. A gente já viu também que em partes muito importantes, não só no início, né, no que a gente chama de proêmio do poema, a gente tem essa invocação, mas no caso da Ilíada, lá no segundo canto, em que ele vai fazer um catálogo, né, dos navios que chegaram, dos grupos que foram do lado, em especial, né, do lado dos gregos, os grupos que foram para a guerra, que participavam da Guerra de Troia. Então é uma relação longa, vasta, e que ele, mais uma vez, recorre à musa, né? Porque ele vai descrever com detalhes coisas que ele não viveu, para um público, um espectador que pertence à aristocracia. Então ele está, querendo ou não, falando deles, né, do passado deles, do passado daquele público como um todo. A gente tem uma noção, né, o professor Alexandre Moraes, no seu texto, ele fala também da questão do aedo, do cantor itinerante, mas não é esse tipo de aedo que vai aparecer nos poemas de Homero, né? Quem estiver acompanhando a Odisseia deve ver bem que a caracterização do poeta desse período é uma caracterização do poeta simposial, né? Aquele que está no simpósio com o seu público que pertence à aristocracia, da qual ele está falando, né, ao mostrar esses heróis. Então, hoje eu vou me basear muito para a gente fechar, e assim, os últimos versos desse canto são versos que vocês já veem um paralelo com o início do canto, né? Lembre-se que no início do canto a gente tem a questão da peste, o problema, né, entre Aquiles e o Agamêmnon, uma briga. A gente vai ter uma briga também, né, no final. Então, essa questão dessa estrutura narrativa de Homero, que coloca lado a lado os dois mundos, né, de forma bastante paralela, inclusive nas ações, a gente vai ver que acontece de forma recorrente nessa obra, e que também é usado como um recurso mnemônico, tá? Então, a leitura desse poema, né, com seus versos, com as sentenças paratáticas, é algo que a gente recebe Homero em tradução. Então, nas traduções, vocês veem alguns elementos de ligação, como pois, então, mais, né, que a gente chama de mais, por exemplo, é uma conjunção
coordenativa. Então, a gente está falando assim, de sentenças paratáticas. Quando eu falo sentença paratática, eu estou me referindo especificamente ao fato de que, no grego, a gente tem uma sucessão de sentenças que não são ligadas por conjunções subordinativas, que é um elemento muito usado para o discurso em prosa, né, que segue uma lógica. Parece que, com essa estrutura de sentenças paratáticas, o poeta quer mostrar o mundo em que uma ação vai sucedendo à anterior, né? Sendo enfatizada, portanto, a conexão das ideias, não por uma subordinação, mas pela coordenação, porque no grego ele vai fazer uso de partículas que vão dar um certo tom ao discurso, né? E aí eu vou explicar um pouquinho mais essa questão do uso das partículas, em especial porque acredito que a maioria aqui não seja aluno de língua grega. Então, essa marca que vai caracterizar o texto, né, pelo uso desse elemento que a gente não consegue definir, colocar onde fica, aí eu consegui uma definição, um estudo, né, do professor Rodolfo Paes Nunes Lopes, de Portugal, em que ele procura definir o que é isso. Ele, estudando, né, ele faz essa afirmação, da qual eu retirei, que diz o seguinte: no que diz respeito à definição de partícula, Deniston prefere uma designação mais filosófica do que linguística. É uma palavra que exprime um modo de pensar tomado, que quer isoladamente, quer em relação a outro pensamento ou a um estado emotivo. Pelo contrário, Humbert inclui essa classe nos elementos de coordenação e atribui-lhe um papel semelhante à da pontuação moderna. Então, assim, o que a pontuação faz, né? Dá marcas, você pode dar uma ênfase, pode fazer uma parada mais longa. Então, assim, são marcadores discursivos e que podem ter algumas conotações, conotação de conclusão, de adversidade, mas não é uma estrutura que sintaticamente tem esse tipo de coesão, que é muito comum na subordinação. Então, essa é uma estrutura do texto, para a gente pensar, né, como é que se dá essa recepção de Homero. E a mesma coisa a gente vai notar, não só nas sentenças, mas na estrutura narrativa. Na narração do poema, a sucessão de cenas parecem, né, essa sucessão que Homero faz, né, de uma cena a outra, parece que recebe o mesmo status de uma sequência que segue cronologicamente, né, que nos faz perceber como é que o tempo e como é que as ações correm de forma fluida. Mas, se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver que essa estrutura, né, que a gente chama de estrutura paratática, que eu vou também mostrar um pouquinho aqui para vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui os versos 528 a 530, né, 3 versinhos, para vocês verem como é que se dá essa estrutura nas sentenças, e eu quero mostrar isso na narrativa. Na sentença, a gente tem: as sobrancelhas escuras franziu o nascido de Cronos, a cabeleira divina ondulou sobre a fronte altanada, o pontifíssimo Deus abalando os pilares do Olimpo, né? Então, aqui você tem as ações sendo colocadas lado a lado. Ainda que a gente tenha aqui, né, um abalando colocado no gerúndio, não verifiquei o uso no grego, mas não tem a marcação de uma conjunção subordinando. Então, isso que é interessante da gente ter em mente, né, por isso que eu trouxe o exemplo, o que é essa estrutura, e coloca uma sentença uma ao lado da outra. Com relação à narrativa, se a gente for olhar um pouquinho mais de perto, a gente acaba reconhecendo, por um lado, com as exaustivas descrições, né, de uma cena, ou quando, de repente, o poeta nos faz um resumo da obra, né, um resumo de uma forma bastante econômica de uma cena, né, que ele reduz os elementos como se fossem um só, a gente vê que esse tratamento misto na sucessão dos acontecimentos vai fazer com que a nossa atenção se volte não só para o processo de composição, mas também para a conclusão da cena.
Ele abre e ele fecha. A gente vê isso de forma bastante clara. É o que a gente chamou nos encontros anteriores, né, de a estrutura episódica. Essa explicação ela vai ser muito importante quando a gente parte do texto em si, né? Então, por isso que eu estou começando pela sentença, ilustrando para a gente ver como é que se dá essa narrativa. Então, a gente vê claramente que esse poeta ele não vai se descuidar de uma necessidade básica de um contador de história, que é encerrar uma determinada cena ainda, e aí a gente vai ver nesse mesmo canto, né? Ainda que haja, algumas vezes, desvios da sequência. A gente vai ter no próprio canto 1, alguns elementos míticos, por exemplo, que nos remetem a um conhecimento que o público talvez tivesse, mas muitas vezes não, e a gente vê que Homero ele faz questão de explicar alguns elementos míticos que são apontados. Essa é uma forma de digressão, né? Essa estrutura que a gente chama, na verdade, de uma estrutura quiástica, né? É uma estrutura em que a gente tem uma forma consistente, em que o ponto de partida na sentença ele é retomado de forma gradual. A gente vai ver isso muito claramente. E aí não se esqueçam, né? A gente já viu também que esse texto é um texto que visa e que tem a sua importância na formação do homem antigo, visa também a educação desse povo. Então, quando ele faz uma digressão explicando um elemento mítico, quando, por exemplo, ele faz uma interrupção no fluxo narrativo, dando como exemplo, fazendo comparações em forma de símiles. No canto 1, isso não vai aparecer, mas o canto 1, eu espero que o nosso encontro aqui tenha sido só um encontro de degustação, que vocês possam seguir na leitura. Mas o Homero, ele na sua estrutura narrativa, ele faz o uso de símiles e que ele suspende a temporalidade da sua narrativa quando ele compara um elemento com o outro. Vamos botar assim, o elemento A com o elemento B, descreve esse elemento B e depois retoma ao elemento A. Isso tudo para introduzir essa questão da ring composition para vocês, né? Então, no uso de símile, ele vai comparar o elemento A com B e depois volta ao elemento A. E aqui eu coloquei, infelizmente, como eu disse, né, no início do nosso encontro, eu tive um probleminha técnico, tá de novo, ABA seria o espelho dessa estrutura, né, com uma sinalização para mostrar que existe um espelho nesses elementos. Aí a gente vai direto para o exemplo para vocês visualizarem bem, né? Ele vai falar assim no canto 9. Do mesmo modo que o leão, então leão é o elemento A, né? Quando um fato de cabras ou ovelhas é que o pastor não vigia com ânimo hostil acomete, salta o Tidida, que é Diomedes, tá? No meio dos traços e os vai arrasando até que a uma dúzia privou da existência. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o elemento A, o elemento B, as cabras, e o elemento A de novo, que é o leão que ataca as cabras, né? A, B, A. Quando ele volta para o seu tempo, ele compara o A, que vai ser o Diomedes, o B, que vai ser os Trácios, né? Serão os Trácios. E fala de novo o A, que é o Tidida, o que ele fez, né? Privou uma dúzia da sua existência. Então, essa estrutura em paralelo é uma estrutura que se espelha na própria narrativa. E isso para dar um exemplo de uma comparação que é muito comum na épica, né? Não só na épica grega, mas na romana, na portuguesa mais para frente. Então a gente vai vendo ponto a ponto essa gradativa parataxe, né? Essa gradação em estruturas menores e na estrutura do poema como um todo. Então, essa interrupção do fluxo pode ser feita não só por meio de símile,
mas também a gente pode ter um flashback, em português a gente chama de analepse, né, que é quando a gente faz uma pausa para colocar em cena algo que já ocorreu, e aí a gente faz uma interrupção cronológica, né? Aquela sequência, a linearidade, ela se interrompe ali. Ou quando a gente faz um prenúncio, quando a gente anuncia o que pode acontecer, né? O exemplo maior é o exemplo do sonho, em que o narrador fala, né? Tolo, Agamemnon, você já prevê que vai vir desgraça. Então, na narrativa, às vezes a gente tem algumas pausas, algumas interrupções, quando se retoma ou quando se anuncia. Isso acontece, isso vai acontecer. Também, no canto 1, por exemplo, a gente tem um exemplo que eu acho bastante interessante, que é o exemplo do Nestor, né? O Nestor é uma figura que, quando ele aparece, você já sabe que... eu não vejo mais televisão, mas existia um programa na Globo que era Vale a Pena Ver de Novo. Então, assim, ele é o Vale a Pena Ver de Novo do Homero. Sempre quando ele aparece, ele vai retomar, vai se lembrar de algo, de um passado que o auxilia, né, no seu discurso. Aí eu retiro, tá? Então, como esse é o nosso último encontro, eu estou fazendo assim, uma síntese de tudo que a gente já leu. Os versos 260, 270, claro que eu cortei, tá? Que não vai dar para a gente ler aqui 10, 11 versos, mas o Nestor, ele compara os guerreiros do seu tempo, né, da Guerra de Troia, com os guerreiros do passado, e olha que interessante o que ele fala. Já convivi em outros tempos com mais vigorosos guerreiros do que vós ambos, ele está falando a Aquiles e Agamemnon. No entanto, nenhum inferior me julgava. Sim, quanto me era possível, lutei, pois dos homens que a terra ora alimenta, nenhum suportara confronto com eles. Obedeciam-me, entanto. Meu voto era sempre acatado. Obedecei-me também, que é melhor aceitar os bons conselhos. Então, olha como é que Homero faz, né? A gente viu ali o exemplo da símile, a gente está vendo aqui um exemplo de analepse, e que essa digressão sempre retorna para o presente. Quando ele faz a digressão na comparação na símile com do leão, com as ovelhas, ele vai exemplificar que é o mesmo que o Diomedes está fazendo. Então, ele retoma, né? Ele sempre volta com alguma estrutura. No grego, por exemplo, a gente vai usar uma partícula que a gente pode traduzir como então, assim, ou então hoje, né? Ou no caso aqui, nem tem tradução. Obedeciam-me, obedecei-me. Então, ele coloca um verbo no passado e localiza no presente, obedecei-me, daquela mesma forma. E é interessante essa questão didática, né? O tempo todo, o poema em si que está sendo narrado, que está sendo cantado para o público, ele tem essa função didática, e dentro da narração, alguns elementos vão apresentar esse papel didático também para os personagens. Olhem o exemplo. Né? Então, o caráter modelar que a gente sobre a qual a gente já falou nos nossos encontros. Então, a gente tem lembranças, Nestor é um paradigma disso. Aqui no nosso canto 1, ele mostra, ele vai falar da luta desses grandes guerreiros contra os centauros, né? Tempos imemoriais. Algumas vezes, né, essa digressão também se dá para que se coloquem paradigmas míticos. Então, a gente tem a história da impiedade de Licurgo, que Glauco vai contar lá no canto 6, ou o que eu falei na semana passada sobre a explicação que Agamemnon vai dar sobre a Ate, né? Sobre a cegueira. Ele vai contar uma história mítica de que Ate, a filha de Zeus, também é uma forma de digressão. E assim, sem contar as listas, catálogos, né, que a gente tem aí praticamente um canto inteiro que vai tratar sobre isso, que é o canto 2, descrições de objetos, em que Homero faz isso, né, a descrição dos navios, por exemplo, é uma digressão enorme na sequência narrativa. E, obviamente, isso tem a ver com uma forma pré-literária de apreensão da realidade, ou, por outro lado, também tem a ver com a técnica que o cantor tem para evitar confundir o seu público pelas alternâncias de tempo. Então, a gente viu ali nos 2 exemplos que ele faz de forma frequente isso. Então, essa estrutura
né, que o Stalin vai chamar de ring composition, ou a gente pode chamar de estrutura quiástica mesmo, se encontra quando a gente tem esses paralelos, esses espelhos, né, como eu exemplifiquei ali no ABA, parte 1, ABA, parte 2, quando a gente tem uma fórmula ou uma frase que é usada no início, que é retomada no final, fechando um ciclo. Então, a gente tem, por exemplo, né, agora a gente vai mais aos versos, né, que foram combinados para hoje, a gente tem uma estrutura, né, a estrutura quiástica é isso, essa estrutura que você liga o início ao final, o meio ao que antecede o fim, aí vai se casando. A gente vai ver isso bem claramente na estrutura. A gente tem o canto todo, o canto 1, né, da Ilíada, que a gente está estudando, mas eu vou me ater ao que a gente está vendo hoje, né? A gente combinou ver do 492, 493, até o 611, se eu não estiver enganada, 611. Então, a gente vai ver essa estrutura, como é que se dá, né? Então, a gente viu na semana passada que Aquiles se senta, né, chora, a mãe aparece, ele fala do destino, a gente falou do conceito de Moira, né, um pouco, e por isso que eu me referi ao canto 19, o canto 9 da Ilíada, em que ele vai falar com relação a esse duplo fado, duplo destino, a mãe dele o consola, ele faz uma digressão, vocês lembram, né, contando a história de que ela trouxe, né, um dos centimanes, né, o Hecatonquiro, para libertar Zeus, que tinha sido preso pelos deuses olímpicos ali. Ele faz uma digressão para estruturar sua argumentação, e, obviamente, ele acaba por convencê-la, e ela, a gente vai ver aqui, né, convence a Zeus, né, quando ela fala, se alguma graça tenho diante dos seus olhos, na verdade, o que ela quer dizer, assim, se eu não deixei, né, de te prestar um favor. Alguns traduzem graça como favor também nesse texto, mas o Carlos Alberto, eu acho que ele traduz como graça. A gente tem, né, ela vai falar, olha, hoje eu não posso fazer nada porque os deuses estão lá na Etiópia. Então, vocês devem lembrar que a gente falou sobre isso no nosso último encontro. E aí, no 12º dia, eles voltariam. Quando chegou o tempo, os deuses retornam, e aí é interessante esse movimento que já se dá em paralelo. Quando vocês leem a sequência, né, do 493, a gente tem os deuses retornando e a deusa emergindo das ondas. No 498, a Tétis interpela Zeus para restituir a honra de Aquiles, e a descrição, né, dessa interpelação é belíssima, porque ela segura com o braço esquerdo o joelho de Zeus e com o direito o queixo, né, para fazê-lo aceitar. É uma imagem belíssima da suplicante, né? Assim como se os suplicantes que entram no templo e se agarram à imagem, essa imagem, imaginem, né, nessa forma, é a imagem, a figura de uma suplicante. E Zeus tem um especial atributo de ser o patrono dos suplicantes. Então, essa imagem é muito bela, essa descrição que Homero vai fazer da interpelação de Tétis a Zeus, pedindo para que ele restitua a honra. E ele vai falar, Tétis, eu ouvi, eu vou mexer, né, eu vou acenar para você e fazer a promessa de que eu vou trazer uma solução para isso, mas ele fala, saia daqui primeiro, porque Hera não pode ver. A gente vai entrar, né, nesse quesito aí. E segundo, os deuses me acusam de ser parcial. E Zeus, como figura de autoridade ali, ele é a imagem, né, do que é a justiça, e ele tem que agir, pelo menos, ou parecer estar agindo como um juiz imparcial. Até porque aqui, agora, a gente vai falar de um nível de justiça, né, a dike
ela vai ser discutida no campo 1 o tempo todo, desde o momento em que Crises pede, né, a Agamemnon de volta a sua filha, porque ela está sendo desonrada. Então o sacerdote se dirige a ele, e aí ele também é desonrado, porque ele não é bem recebido. Então ele pede a Apolo que faça justiça. Então o caráter da justiça, que a gente chama em grego diker, está do comecinho até o final desse canto, o tempo todo. E aí, a dica na literatura grega, a gente tem um amplo estudo, né, para tratar, para abordar esse tema. Então, Zeus, ele vai fazer justiça com o maior dos heróis. Essa é a história. Quando a gente fala da ira de Aquiles, a gente está falando de um herói que vai acender aos nossos olhos, porque ele vai ter essa dique executada pela própria divindade, né? A gente discutiu ali que o desígnio, lá no proêmio, o desígnio de Zeus foi feito, que é o estabelecimento da justiça. Então, ele vai ser justiçado, e essa conversa com Tétis deixa isso muito claro, que ele está ali para estabelecer a justiça. Então, a gente já tem ali no final do campo 1 essa referência do que vai ser feito. Então, toda a narrativa da Ilíada vai ser um crescendo para que essa justiça se emerja, né, das próprias ações. Quando Agamemnon, lá na frente, vai reconhecer que errou, vai restituir a Timé de Aquiles, mas vamos seguir. Então, Tétis interpela. No 517, né, a gente vai na sequência. Zeus vai acenar e vai prometer uma solução, como eu já falei, e fecha com Tétis, abre com Tétis emergindo, volta, termina com Tétis imergindo. Vocês estão entendendo como é que se dá essa construção da estrutura paratática? É belíssimo. A gente tem, às vezes, dentro do próprio canto, vários blocos dentro dessa estrutura, né? Tétis emerge, Tétis imerge, e Zeus volta para o palácio. Aí guardem esse Zeus volta para o palácio, que a gente vai ter também uma estrutura paratática nesse sentido. Por quê? Entre, né, obviamente aqui eu não estou colocando todos, desculpa, aqui, vocês estão vendo que eu estou apontando os versos como ponto de partida, 493, 498, 517, 531. Eu vou pegar aqui entre o 493 a 498, o recorte que eu fiz, para vocês verem como é que se dá também dentro da estrutura. Alguns autores vão chamar até, quando falam da ring composition, vão falar de uma composição em cebola, porque a ring composition pode estar uma dentro da outra. Então, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O 494, né, eu comecei lá antes no 493. 494 a 497... tudo bem, Heitor, bem-vindo, você sempre está com a gente, dando uma força, obrigada por prestigiar o nosso encontro. Vocês estão vendo, para o alto Olimpo voltaram os deuses de vida perene, todos com Zeus grande à frente. Não pôde do filho esquecer-se Tétis do que lhe pedira, emergendo das ondas marinhas. Eneva em volta ao céu alto subiu e ao Olimpo altanar. Aí continua, né? Então também a gente vai ter esse paralelo do movimento dos deuses e da deusa, né? E, inclusive, a marcação vocabular também, isso é interessante da gente ver. E aí, na sequência, do 533 em diante, Zeus volta, né? Lembre-se que eu pedi para vocês, segurem aí que Zeus vai para o palácio. Então, ele volta para o seu palácio, então eles se encontraram à parte, né, no Olimpo. Os deuses vão recebê-lo, levantando-se dos seus tronos. Então, imagina a cena, tá? 536, Hera fica na sua desconfiança, e com essa desconfiança, ela o interpela, né? Lembre-se ali do paralelo da Tétis que o interpela. Zeus responde,
assim como a gente viu ali, né, fazendo paralelo com Tétis, Zeus responde, Hera o acusa, Zeus ordena a Hera a aceitar, e nisso eu posso dialogar um pouco com a Renata, né, porque ali a figura patriarcal, né, essa imagem do patriarcado, da autoridade do homem, nessa cena, fica muito claro em todas as cenas da Ilíada, né? A gente começa ali vendo Briseida, que vai ser tomada, que não tem voz nenhuma, né? A mulher não tem voz nenhuma, é o homem ali no comando, a mulher submissa, isso no mundo dos homens, também no mundo dos deuses, né? É uma representação disso. Hera é ordenada por Zeus a acatar o que ele está fazendo, a se silenciar ali no 560. No 568, ela corresponde a essa ordenação, né? Ela se senta em silêncio. Então, olhem aí o paralelo, né? 533, eles se levantam, 568, né, mais para frente, ela se senta. Então, a ação de levantar, a ação de se sentar, em paralelo. E aí, continuando na sequência, né, 570, os deuses se perturbam com essa cena, então não é uma cena que vai ser aceita facilmente, porque realmente Zeus exerce a sua autoridade de uma forma ríspida a uma deusa, né, Hera, afinal de contas, é sua irmã. Os deuses se perturbam, e aí entra Hefesto, que vai se dirigir a Hera, tentando convencê-la a aceitar, né? Um homem, mais uma vez, ainda que filho, e ele vai oferecer uma taça de vinho para sua mãe, e vai trazer a lembrança, olha aí, mais uma vez aquele recurso da digressão narrativa, ele vai trazer uma histórias, né, muito interessantes das contendas que ele presenciou com seus pais, ao ponto de ele se lembrar de uma vez que ele, tentando separar os pais, ele foi jogado. E aí essa é uma versão do mito que explica por que ele é o deus coxo, né? É o deus coxo, mas que foi recebido pelas Nereidas e cuidado por elas. Aí liga, mais uma vez, a figura de Tétis que aparece anteriormente. Então, ele faz essa digressão, e aí ele se volta para o presente, em que Hera vai rir, não só Hera, mas os deuses riem também, e Hera aceita essa taça de vinho que é oferecida antes dele começar a contar as histórias, né? Antes dele fazer essa digressão. E aí a gente fecha com os deuses fazendo. Hoje a aula vai ser muito sobre isso, fazendo um paralelo. No 570, os deuses estão perturbados. No 601, os deuses não estão mais perturbados. Então, perceba essa estrutura: início, meio e fim. Homero responde ao verso anterior e desenvolve isso, né, do início ao fim, resolvendo o nó dessa narração. E aí, para a gente já começar a fechar a análise dessa estrutura, desculpa, eu acho que eu repeti aqui. Não, está repetido, né? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Aqui, 601. Tá faltando um aqui. Como eu falei, eu tive alguns problemas. A cena acaba, né, no 601, com os deuses curtindo a festa. Aí uma observação que eu faço, né? Não só eles encerram essa cena, não vai se encerrar aqui, mas com os cantos de Apolo, que é algo que em um dos nossos encontros a Renata apontou muito bem, a importância da figura de Apolo nesse canto, ele volta a ter numa outra faceta. Enquanto na primeira faceta, né, ele apresenta-se ali como o deus do oráculo, né, o deus que tem um sacerdote, o deus da religião, né, o deus que executa também ação de justiça, vamos assim dizer. O outro lado de Apolo, a outra figura, né, imagem que nós temos de Apolo, é ligado justamente à arte das musas, né? Apolo, ele é representado como sendo
aquele que tem a relação com o instrumento musical, com a lira. Então, as musas, elas vão acompanhá-lo. E aí eu não coloquei aqui para vocês, mas eles fazem cantos, quem tiver lido, né, esses versos, eles fazem cantos alternados. Isso é algo que vai ser muito comum para vocês estudarem poesia lírica, por exemplo. Inclusive, no teatro isso também vai acontecer. Na comédia, então, isso é magnífico, né? Com os coros ali divididos. Quem conhece Lisístrata, por exemplo, eles fazem cantos alternados. Então, é a primeira referência que a gente tem com relação a esse tipo de canto, está aí no canto 1, tá? Então, se encerra com uma festa, e aí lembre-se, né, que pensando na narrativa do canto 1 como um todo, a gente começou o quê? Com uma peste. Aqui a gente se encerra com a celebração, uma peste oriunda dos deuses e uma celebração no mundo dos deuses. Tá? E fechando de uma forma, da forma final aqui, a gente encerrou o último slide no 601, eu só retomo e marco aqui para vocês o que eu já tinha assinalado, né? Que Zeus volta, e quando ele volta, os deuses se levantam dos seus tronos, né? Como a gente viu muito bem, e os últimos versos, enquanto Zeus volta e os deuses levantam do seu trono, a gente faz um paralelo. Zeus volta, Zeus se retira, os deuses nos seus tronos se levantam, e aí a gente fecha essa referência com a Hera, que também está sendo ali representada como sendo a que tem o trono dourado, né? Ela se senta ao lado de Zeus. Então, todo esse aspecto dessa última cena dos deuses, Zeus sendo interpelado por Tétis, né? Ali um certo desconforto, há uma solução do nó, né? Em vários sentidos. Primeiro, ele promete a solução do problema de Tétis com relação ao seu filho, depois Zeus tem que resolver o problema que ele tem com a sua esposa, depois Hefesto vem e vai ter que resolver o problema dos confrontos entre seu pai e sua mãe. Ele sempre tenta fazer isso. Então, vocês estão vendo que todo o canto 1, além de eu ter mostrado essa questão da estrutura, como é que ela vai se amarrando, abrindo, fechando, todo o tempo, do início ao fim, soluções de nó. Né? Porque a narração, a contação de história é sempre dessa forma. Quando a gente ouve, quando a gente lê uma história, a gente quer ver como o herói, como a personagem vai se sair daquela situação. Então, começa, e aí lembre-se do que a gente viu nos encontros passados, né? E quando se faz o resumo da história, a gente quer amarrar esse público. Gente, o público que está vendo a performance, eu estou falando de um canto só, desse único canto, ele é o tempo todo convidado a ter sua atenção voltada para cada cena que está sendo demonstrada, porque cada cena abre, um problema se coloca, o problema se resolve. A cena abre, o problema se coloca, o problema se resolve. Isso na microestrutura. Na estrutura macro, a gente vê qual é o problema que foi aberto aí, a honra de Aquiles. Vai se fechar lá no final. Então, a gente tem nessa estrutura quiástica, né, essa atenção do público, que é o que faz funcionar a contação da história. Toda história bem contada, e aí eu não vou fazer referência a Aristóteles, mas ele é alguém que também pensou muito isso. Toda história bem contada, ela amarra a atenção. Obviamente, como eu já falei nos encontros anteriores, desculpem se eu estiver confundindo, mas nas aulas de matrizes clássicas, hoje em dia, a Odisseia tem uma maior recepção, porque o nosso olhar para a literatura, com essa passagem do tempo, mudou, né? A gente tem uma visão mais romanceada da literatura, que ela vai se desenvolver nesse sentido, e a Odisseia
atende muito a esse gosto, mas vejam, eu espero ter conseguido mostrar para vocês que não é à toa o grande sucesso que a Ilíada tem, porque realmente, com toda essa forma de composição, com os personagens que são colocados em cena, com os exemplos, né, com as referências aos muitos símiles usados, as digressões de paradigmas míticos que são feitos nesse texto, realmente eu espero ter, pelo menos, pontuado, não sei se eu consigo, mas ter pontuado para vocês a beleza da composição que a Ilíada tem, desde tempos passados e até hoje. A gente, com os instrumentos, com uma boa condução, a gente consegue vislumbrar a beleza que essa narrativa vai ter para a gente. Então, assim, espero ter feito isso, não ter cansado vocês. Assim, eu estou na fase mais conclusiva, né, dessa nossa contação de história. Cada dia eu tentei vir aqui com uma perspectiva diferente, num formato diferente, para tentar fazer com que vocês sejam estimulados a ir para o livro. Eu acho que esse é o objetivo do clube de leitura, fazê-los ir à fonte. Espero que eu tenha provocado isso um pouquinho em vocês. E Renata, mais uma vez, não vou encerrar aqui, hoje, como é o último dia, eu vou deixar... Oi, Janine, legal. Vou deixar mais aberto para o público, e apesar de eu ter aqui, na verdade, eu trouxe uma teoria extremamente controversa, mas eu gosto desse tipo de pesquisa, e eu gosto de mexer um pouquinho, de cavucar um pouquinho mais as coisas. Então, eu só agradeço a atenção de vocês. Eu acho que você foi muito feliz em trazer aprofundar um pouco mais isso que você tinha pincelado outro dia, que é a composição em anel, né? Há obras que são evidentemente construídas dessa maneira na antiguidade. Eu posso dizer, por exemplo, do Sêneca, né, que é um autor latino do século I. Você pega a Medéia, por exemplo, ela vai começar e acabar com a palavra deuses, né? Então, era uma prática que pode ser verificada, claramente verificada. A questão homérica, e até que ponto ela é composição em anel, a Ilíada e tal, é porque é uma obra muito mais extensa, né? Muito com essa composição, quer dizer, alguns argumentam essa composição em cebola, né, que se fala que vai tendo essas camadas, que você vai tirando então é como se fosse anel dentro de anel, dentro de anel, dentro de anel. No mínimo, se não é vera, é bene trovata, né? Se não for verdade, pelo menos é bem pensada, bem proposta. Não, bom que você falou isso. A gente não está falando, a gente não tem como comprovar. É só mais uma forma de abordar esse objeto. Exatamente, era isso que eu queria salientar. Quer dizer, a gente não tem como afirmar categoricamente. Mesmo quando um autor diz, eu fiz dessa maneira, a gente não deve acreditar, porque muitas vezes os autores ficcionam, e isso está aprovado, tá? E, assim, eu não vou entrar aqui em exemplificação, mas autores que dizem, eu fiz desse jeito, e você vai verificar depois com a documentação que eles acabam deixando quando morrem, você vai verificar que não foi aquilo que estava acontecendo, que ele tinha dito nas entrevistas e tal. Então, nem mesmo a palavra de um autor deve ser tomada como verdadeira, né? Uma hora que alguém queira conversar sobre isso, que eu acho que não é agora o momento, mas eu tenho pelo menos 2 autores com os quais eu trabalho, ou trabalhei em algum momento, pelos quais eu me interesso, que isso está testemunhado, tem prova documental, tá? 2 autores ingleses, né? Uma mulher e um cara, mas isso é uma conversa para outra hora. Então, eu acho assim, todo o dispositivo, estou pensando na nossa discussão inicial, quem está desde o começo com a gente, antes mesmo da gente começar a trabalhar com Homero, a gente leu 4 textos que eram preparatórios sobre o ato de ler, sobre o que é ler, o que é fazer leitura crítica. Então, no mínimo, tem esse valor da gente aprender novos dispositivos e novas formas de olhar para o texto, né? Então, por exemplo, quando você
deu o exemplo aqui da 496, né, o verso, em que aparece Tétis emergindo das ondas marinhas. E depois o verso 532, né, em que diz, Tétis, então, sem demora, das luminosas cumeadas do Olimpo, saltou para as ondas. Claramente, a gente tem uma ação, né, que determina um entretrecho. Tá no meio de um trecho que eu analisei. Isso está claro, quer dizer, quando a pessoa olha, e com a tua ajuda, obviamente, verifica esses versos, você vê que tem um entretexto, tem alguma coisa que aconteceu num cenário que é um pouco maior, né? Então, a simbolia mesmo, você vai abrindo... E aqui essa narração, que é composta também de vários discursos diretos, né? Só para ajudar naquela amarração que a gente começou na primeira sessão de leitura, quer dizer, é uma obra, é um poema épico, ele é narrativo por excelência, no entanto, tem uma carga de dramaticidade, pensando no drama enquanto teatralização, gigante. Porque o que acontece com o teatro, né? O teatro é justamente isso, quando você vai ver uma peça, em geral, não estou falando, lógico, de um espetáculo solo, e mesmo o solo pode ser bem sofisticado, né? Pode ter vários falantes com um ator só fazendo, mas imagina uma peça de teatro, em geral, ela tem personagens que têm os seus mini-núcleos. É que nem novela, mas não vou falar de novela, estou falando de teatro, né? Você tem aqueles mini-núcleos de ação, é uma ação que às vezes é paralela a outra, às vezes é sequencial a outra, para construir todo o contexto do drama da peça. Né? Então, aqui não é muito diferente disso. Eu queria aí agora fazer uma provocação, né, para Grace. Que barraco, hein? Que barraco. Não, tipo gente, assim, novela, esses não, é Festus, ele é filho de uma família disfuncional, tadinho. Família disfuncional, total. Eu acho muito interessante, talvez, a gente pensar nessa coisa do paralelo. Eu queria, talvez, aí abrir para as pessoas que estão participando e que eu creio que tenham lido esses versos finais, né? Mas queria mesmo abrir, ver se vocês querem se manifestar, comentar, como a gente vê um barraco, né? Entenda o que eu estou querendo dizer. Primeiro, entre os homens, que é aquela coisa bate-boca, não sei o quê, vou ficar com a mulherzinha, não vou ficar com a mulherzinha e tal. Né? É lógico que nós estamos falando do poema épico, gente, não me entenda mal, mas eu faço essas brincadeiras também para desestruturar um pouco a coisa assim, nossa, é intocável, que é maravilhoso, eu tenho sagrado, eu amo, mas não é, né? Assim, é sagrado. Ele não é sagrado. Vamos falar a verdade, tem um barraco que é no nível dos seres humanos primeiro, né? Bate-boca, disputa de mulher bonita, quem vai ficar com quem, não sei o quê. E aí o rei tem que voltar atrás, tá bom, vamos fazer lá aquela hecatombe, matar um monte de bichinho, coitado, que não tem culpa no cartório. Aí vem para os deuses, é barraco também. Porque vê bem, o filho tem que falar, ó, mãe, calma aí, né? Não vai arranjar mais encrenca com o pai, não. Toma uma bebidinha aí, se acalma também. Entendeu? Baixa o seu facho. Eu tenho história para contar. Mas vamos pensar assim, ó, se não fosse os deuses, não é briga de marido e mulher? Quantas vezes você já não viu seu pai e sua mãe, essa coisa? Mas então, assim, você tem um barraco no começo e você tem um barraco no final. Tudo bem que aqui os deuses acabam mais de boa ali, estão comemorando, cantando, não sei o quê, né? A gente no campo ali, na esfera do humano, ficou a pendência, que é a que vai ser desenvolvida ao longo aí a estrutura que abre aqui e fecha lá no final. Ficou a pendência. É a parte de fora da cebola. Mas o magistral nesse canto 1 é você ver um começo que é barraco humano e um final que é barraco divino ali. Também no Olimpo tem bate-boca. A mesma estrutura, Renata. Na discussão dos homens, vem dois elementos que mostram a racionalidade. Atena vem, né, para Aquiles, e Nestor também vem para os dois.
a deusa como a representação daquela figura maior, né, da filha que nasceu da cabeça de Zeus, e o Nestor com a sua experiência. Então, a sua experiência lhe trouxe um tipo de saber que conta, que vale também. Mesma coisa quando a gente tem os deuses. Hefesto, pela sua experiência, e claro, com o critério de autoridade que é daquele tempo, daquela estrutura social, que também acontece entre os homens. Entre os homens, o que está sendo mostrado ali por Nestor e por Atena? Silencia. Silencia. No caso de Atena, deixa o Deus agir. No caso de Nestor, ele verifica a hierarquia. Então, o respeito à hierarquia. Nos deuses, mesma coisa. Silencia, mãe. Silencia. Não entra nesse jogo, porque de tudo que eu tenho visto, nunca funcionou para você. Então, é isso que ele traz. Claro, marcas do tempo. A questão da hierarquia da figura, né, do rei, e a figura do rei maior dos deuses também. Né? E isso que é interessante a gente ver, que a instância, o limite da ação do homem, ou da ação em si. Existe um meio termo, que é o que vai ser dito num dos últimos versos que a gente leu, que diz assim, sobre Nestor, dessa forma se alcança a justa medida. Porque é isso que está sendo ensinado. Você ponderar sobre a sua ação e, muitas vezes, deixar as coisas acontecerem também, porque se a gente está falando da resolução de nós, numa estrutura narrativa, às vezes o nós se resolve por ele mesmo. Ele se desata pelos acontecimentos, né? Pelo advento das coisas, pelo desatar desse nó, que às vezes é atado por uma ação e vai ser desatado por uma outra ação. Então, por exemplo, no caso de Aquiles, Agamenon começou aquilo, Agamenon vai terminar. Porque Agamemnon vai chegar e propor 2 vezes, né? No canto 9 e depois lá mais na frente. Então, deixa que, uma vez iniciada, não foi você que iniciou, ela mesma vai se fechar. A mesma coisa aconteceu ali no Olimpo, né? Hera, com sua experiência com o marido, ela conhece o marido que tem, então... Por outro lado, vem uma voz que é a voz ponderada. E aí lembre-se, né, Renata, Hefesto também é um deus novo. Aliás, observa, é um deus não helênico, ele foi incorporado, é um deus recente, que mostra muito dessa racionalidade técnica. Olha como é que as figuras são trabalhadas. Né? A Atena, Hefesto. Hefesto, ele é a representação ele é a representação do saber posto em prática. Só queria fazer até uma aproximação que eu não tinha pensado antes de você comentar, honestamente, sobre essa coisa do paralelo com a Atena ali. Mas uma das vertentes do mito de Hefesto, que é um mito um pouco complicado, né, como você disse, né? Primeiro que não helênico, né? Mas uma das coisas é a tal da palavra muito chata, eu vou escrever até aqui no chat, partenogênese, que ele, uma das vertentes dele enquanto Deus é que ele foi gerado sozinho por Hera, e não necessariamente que ele é filho de Zeus, assim como Atena saiu da cabeça de Zeus. Então ainda tem esse paralelo da partenogênese, né? Que é interessante, que só vem corroborar o que você acabou de falar, que eu não tinha pensado antes, estou sendo bem franca. Estamos num papo aqui, né? Então, interessante isso. Eu espero que o público esteja curtindo. A Janine fez um comentário aqui legal, ela falou assim, acho que quando a linguagem é cinema, é mais fácil de olhar esse do barraco, né? Que eu uso essas linguagens assim, mas com o texto poético eu não consigo ver assim, é só se relaxar, ficar mais assim, né?
pensa mais na imagem do que na linguagem, entende? Imagina teatralmente, né, o que podia estar acontecendo em cena. Para mim é fácil, porque eu trabalho com texto teatral, então tudo, para mim, vira tudo imagem e os personagens atuando, né? Se você conseguir fazer assim, você imagina qual é a cena de barraco que está rolando ali, né? Mas, veja, eu estou falando dessa maneira para descontrair. O que importa é justamente o que a Grace está falando. Como é uma construção em paralelo e como isso é facilmente identificável, desde que você pare e use os olhos, como eu digo sempre dos portugueses, olhos de ver, né? Quando a gente põe olhos de ver, a gente está realmente observando aquilo que a gente está lendo, a gente consegue enxergar essas coisas. Aí, lógico, com uma ajudinha de uma professora que nem a Grace, eventualmente da minha, você vai juntando umas partes e vai conseguindo ver como isso... Agora, quando a Grace falou da Atena, eu falei, nossa, ainda tem essa, né? Tem um lance também, por que o Hefesto aparece aqui? Porque tem a Tétis envolvida, e como a Grace já mencionou, eles estão ligados. Quando vai lá para o canto 18... Quando vai lá para o canto 18, falar do escudo, você quer comentar alguma coisa sobre isso, Grace? Não, eu comentei na aula anterior, eu até queria mostrar uma imagem. Sim, Hefestos e Tétis têm uma relação, uma junção, justamente pela história. Né? Quer dizer, nada é solto nessa narrativa, nada é solto, tudo tem um... E Tétis, né? Que Deus é essa, que tem favores do Deus maior. Hefesto, ela cuidou, né, de Hefesto, então ele vai também cuidar. Você pode falar um pouquinho mais, porque eu não quero entrar... É outra cena, Renata, que realmente, assim, quando você vai descascando essa cebola, que é o escudo de Aquiles, que cena linda. Aí sim, para você ler, né, a cena, o canto 18, que é o canto da entrega, da feitura do escudo de Aquiles, porque Patroclo, que estava, né, na guerra, foi morto, ele levou o escudo e toda a armadura de Aquiles. Mas, só para responder um pouquinho a Janine, o que eu acho que... E aí eu não vou engrandecer ninguém, mas eu acho que nesses tempos em que a gente está tendo muito mais acesso aos estudiosos, aqueles que se especializaram nesse tipo de literatura, eu acho que está tentando cultivar nesses novos leitores uma percepção acústica do texto. Lembre-se dos nossos primeiros encontros que eu quis marcar com vocês, a questão da tradução do Carlos Alberto, acho que é o primeiro encontro que eu falei sobre isso, olha, a tradução, quando a gente lê, a gente percebe que tem um ritmo, então é algo, vamos falar a verdade, Renata, a gente não aprende na escola, então tem o ritmo, pá, 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 pá. Como é que isso, que é um ritmo marcado, né, bem marcado em todos, e aí na nossa tradução do Carlos Alberto, pela junção da sílaba tônica com a sequência de duas sílabas átonas, o poema tem som, o poema tem voz. E a narrativa, ela segue a estrutura do nosso pensamento. Qual é a estrutura do nosso pensamento? Imagética. A gente pensa por imagens. Então, assim, é ler um bloco e visualizar. Por isso que eu falei, né, daquela imagem, duas imagens muito fortes dessas últimas cenas que a gente está estudando hoje, da deusa agarrando os joelhos. Isso é uma representação, por exemplo, quem gosta de texto veterotestamentário, vê ali a figura do patriarca que tem que dar a bênção para os seus descendentes, tem essa coisa do pegar no joelho, porque a palavra ela tem uma importância fundamental nessa sociedade oral, não se esqueçam disso. Então, pegar no joelho, segurar no queixo, olhem essa imagem. E depois a imagem, né, do Zeus, depois desse encontro, volta para o seu palácio, os deuses se levantando. E aí, né, o desconforto, e aí o Hefesto jogando ali um pouco, né, como se fosse entertainment,
ali, né, oferecendo manjar, oferecendo a taça de vinho, servindo, contando as histórias, distraindo, Apolo. Olha que cena gloriosa, né? Não se esqueçam que também na parte dos homens, como é que termina? Isso é muito interessante, a questão dos paralelos, porque você tem a peste, você tem o barraco, como disse Renata, você tem a deusa vindo. Olhem o paralelo desse único canto. A deusa vindo, e lá o Hefesto vindo também. Depois o Nestor fecha. Qual é a figura do Nestor? Qual a importância do Nestor? Contar, fazer uma digressão de tempos imemoriais, quer dizer, tempo anterior. E aí o Hefesto também vai fazer isso, vai contar uma história antes, vai fazer essa digressão, e fecha como, Renata, essa primeira parte dos homens? Fecha com um banquete. Fecha com a hecatombe, fecha com uma celebração. E aí, quando fecha, eles estão comendo. Isso, quando fecha, aí o 490 e pouco parte. Deixa eu só abrir que parte. Olha que interessante, né? Porque, ao mesmo tempo, acho que é o texto da semana passada, a Renata ela é mais rápida nisso, mas eu acho que eu até anotei. 430. No 430, quando fecha essa celebração dos homens, abre assim, a tradução vai dizer assim, por outro lado, Ulisses, quando fecha uma parte, por outro lado, Ulisses chega, deixa eu só fechar aqui o 430 para eu me lembrar, calma aí, 430, o que acontece? Assim, 400, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso. Odisseu, entretanto, tinha chegado até Crises, levando, fecha uma cena, que é a cena de Tétis e Aquiles, fechou, abre num paralelo, obviamente, é o primeiro texto que chegou para a gente. Vocês estão vendo que cenas paralelas, elas são colocadas numa sequência linear, porque ao mesmo tempo que Tétis vai para Aquiles, Ulisses vai para Crises. Olha o desfecho de nó, né? Então, ao mesmo tempo, e aí encerra essa parte dos humanos, se encerra com uma grande festa, com uma grande festa, com uma grande festa por parte do grupo, e se encerra com uma promessa, né? Se encerra com uma promessa. E aí, bem, eu teria que dar uma aula para falar um pouco mais da estrutura quiástica, mas se encerra com uma promessa. E depois a cena seguinte abre com uma promessa. Não sei se vocês conseguem visualizar, porque quando a gente analisa essa estrutura quiástica, ela é assim: A, B, C, D, D, C, B, A. Hoje eu não vou poder explicar isso. Eu dei um exemplo bem simples do ABA, que se reflete no ABA linha, tá? Mas também, se a gente... Olha, Renata, se a gente for fundo nessa análise da estrutura do ring composition, também tem isso. Só escrever para vocês visualizarem. Estrutura A, B, C, D. Aí volta D, C, B, A. A segunda promessa que você está falando é a de Zeus para Tétis? Não, a primeira promessa de Tétis para Aquiles, e depois dizer, né? Para a gente ver como é que se dá essa estrutura. A segunda é a de Zeus para Tétis, que é só com um aceno de cabeça e tal, né? Isso, mas que fecha, Renata, com essa estrutura aí. D, refletindo a última cena. C, certo. Refletindo a penúltima cena. B, refletindo a antepenúltima. E o A, retomando a questão de que isso vai ser resolvido. Então, eu acho bem interessante ver essas aberturas e esses fechamentos. É muito complexo. Então, isso mostra, desde o início, que essa obra que chegou até nós, ela é fruto de uma longa tradição poética e, por outro lado, é inaugural. Ela é o fim e o começo de tudo. Então, espero... Agora, a gente precisaria de uma aula para explicar um pouco mais isso, mas... Não, mas acho que deu para entender o procedimento, né? Não sei o que o pessoal que está aí.
Então, essa estrutura se repete em vários níveis do poema, nos versos, como a senhora mostrou, na composição dos cantos e também no arranjo do poema completo. Essa é uma proposta de leitura, como a Grace falou, Nédia, nem todo mundo acata esse tipo de avaliação sobre o poema, e aí tem livros inteiros contestando esse tipo de instrumental, é uma ferramenta de leitura. Aqui no canto 1, se você for fazer, de novo, uma leitura atenta, separar determinados versos e tal, você vai identificar que isso realmente parece acontecer. Ah lá, ela citou aqui, Keith Stanley. Esse é o autor que realmente vai fazer um trabalho fenomenal, analisando canto a canto. Ele analisa do 1 até o 24, trabalhando com essa estrutura. Tá? Mas, gente, não estou falando aqui, não estou apresentando essa estrutura como sendo a verdade. A Renata, antes de eu interpelá-la, ela estava falando assim da recepção do texto como sendo algo sagrado, que não é, tá? Essa primeira abordagem que a gente tem é um texto antigo. Então, um texto antigo, aí a gente abre, né? Vou abrir, fazer propaganda para a semana que vem já. A gente abre assim, os antigos falavam assim. Só que agora, vocês, a gente está terminando hoje, vocês não são mais, ou pode até ainda serem iniciantes no assunto, mas eu acho que agora vocês estão com os ouvidos e os olhos mais abertos, né, para verem as imagens que são, gente, as símiles que Homero faz, as digressões que ele traz lá de um passado remoto. Imagine todas essas cenas e escute as palavras aladas que voam, né? Que é outro... Eu acho que uma coisa que você falou que é importante, que você falou assim, que foi tempo para consolidar, digamos, vou usar essa palavra, o poema. Ao mesmo tempo, ele é inaugural. Eu acho que uma das coisas importantes da gente pensar é que a figura de Homero, até isso, né? Haver um poeta que elaborou isso aí, é totalmente polêmico, como eu imagino que a maior parte de vocês saiba disso. A gente não ficou entrando nesse tipo de discussão, porque nem era nosso propósito, a gente não está fazendo uma leitura biografista da obra, quem era, quem não era, existiu, não existiu. Né? A gente está, a questão homérica, a gente está fazendo uma leitura de texto de quem é da área de letras, né? Foi assim que a gente trabalhou, principalmente a Ilíada aqui, eu e Grace e tal. Mas, por outro lado, há que se pensar que, se você apreender como uma possibilidade talvez mais provável, vamos falar em probabilidade, né? Talvez mais provável, de que tenha sido realmente uma construção oral, né? Ou seja, de vários poetas que foram construindo uma tradição oral que acabou por se consubstanciar em 2 grandes poemas, ou ao menos, vamos falar da Ilíada, talvez, né? A gente pode pensar que houve uma maturação ao longo do tempo na construção dessa tradição oral, a ponto de haver uma sofisticação dela, né? Como se fosse depurando uma versão dessa tradição oral de contar essa longa história, né? Então, assim, também estou especulando aqui, mas é nesse sentido de que que cara brilhante lá atrás, ele já pensou nessa construção em camadas, em ir e vir, né? Muito provavelmente o que aconteceu é que foram vários poetas, e isso foi, de alguma forma, criando uma engrenagem, né? Quer comentar alguma coisa, Grace? Eu só estou tentando... Não, totalmente, eu concordo com isso. É uma construção que foi paulatinamente sendo construída, é uma construção. Nada, não é um poema que foi dado pronto e acabado, né? Há, inclusive, há comentários, inclusive, de que, quando foi colocado por escrito por Pisístrato, houve ali foram feitas algumas correções, mas isso, hipótese, né? Mas sim, o que eu queria mostrar mesmo é que a grandiosidade e a admiração a partir da própria antiguidade se dá, não que isso tenha sido
intencionalmente alguém sentou, iluminado, e aí, não, vou construir nessa estrutura, com personagens com essas características. Não, isso foi com a passagem do tempo, com a necessidade, eu falei algumas vezes aqui, a necessidade narrativa, de ilustrar para o público, de esclarecer o público, e trabalhar com paralelo é algo que não existe nada mais elucidativo, didático, do que isso. Nós, professores, nós fazemos assim, né? Nós abrimos e depois, no final, nós retomamos para fechar, né, um determinado conteúdo. Então, isso veio pela prática poética, pela necessidade do poeta. Ele se lembra do seguinte: olha, os deuses ficam constrangidos, e aí o oposto, eu tenho que fechar o meu canto aqui, então isso fica. Se a gente pensar na oralidade da transmissão desse texto, isso como um recurso mnemônico, fica claro para a gente entender. Agora, é claro, Renata, eu só apresentei hoje essa teoria, porque é mais uma teoria, primeiro, para eu não me repetir aqui hoje, e segundo, para a gente dar uma abertura. Depois, se vocês se especializarem na coisa e amanhã, não, essa teoria é fajuta, tranquilo, eu não estou aqui como dona da verdade, mas simplesmente usando um instrumento. E eu acho uma ferramenta, um instrumento de leitura. Você pode depois adotar, experimenta. Aí pode ler outro crítico, né, outro teórico que vai propor outra coisa. Aí você vai e vai constatar ou não. E talvez você mude de ideia, porque esse tipo de obra, sei lá, você não vai esgotar nunca. Isso é que é o clássico, é o tal dito cujo do clássico. Porque não esgota nunca. Aí você vai ler... aí você vai ler depois de não sei quantos anos, vai pensar de uma outra maneira e tal. Eu continuo deixando o microfone aberto, se alguém quiser entrar ou escrever no chat, mas eu queria fazer um comentário que tem a ver com o que a gente estava falando, no sentido dessa construção da oralidade e incongruências que a gente possa vir a encontrar num texto como a Ilíada. Quer dizer, várias vezes se fala que Homero... aqui o Homero dormiu, né? Tem umas coisas... Né? Então tem essa brincadeira, o Homero dormiu aqui e ali. Eu queria só fazer um comentário muito en passant, não está longe de ser minha área de especialidade, mas é justamente sobre o Hefesto, né? Então ele aparece aqui já no canto 1, e sabe-se que ele vai ter um papel muito importante, porque ele é o mestre, né, fazedor ali daquele grande escudo que entra também como um registro para a cultura do Ocidente, o tal escudo de Aquiles. No entanto, observe bem o que acontece. A tal origem desse Deus, ela é um pouco controversa. Se você procurar em qualquer site que seja, eu vou até dar uma sugestão aqui do site que eu já falei uma vez, que é do Wilson Ribeiro, que é formado lá pela USP. Ele é médico, na verdade, né? Mas eu tinha até preparado aqui o link dele, deixa eu só copiar, para passar essa sugestão. Só um minutinho que eu estou copiando aqui o link. Opa! Oxe, não vem o link? Peraí. Só um minuto. Um segundo que eu já vou pôr. Esse site do Wilson, que é o Grécia Antiga, ele organiza muita coisa de mitologia e ele é super confiável, porque ele põe as fontes, ele põe um monte de imagens, né, do artesanato grego, peças vermelhas, cerâmica de peça vermelha, de peça negra, exemplifica um monte de coisa, então é super confiável. Aí nesse link está a historinha do Hefesto, com vários hiperlinks e tal. E aí ele vai resumido, tem outras fontes, eu costumo usar dele, então só estou recomendando essa. Ele vai mostrar como a gente tem mais do que uma versão para a história do Hefesto. Então, assim, só por curiosidade, para ver como a gente está falando de alguma coisa que não é uma verdade, que é uma construção literária, né? A gente vai ter, nesse canto 1, ali no verso 590, 591, quando tem
essa digressão a qual a Grace estava se referindo, a gente vai ter o Hefesto falando para a mãe, mãe, tem paciência, te acomoda, Bran. Aí ele vai dizer ali, já da outra vez, quando quis defender-te, acorri pressuroso, por um dos pés me agarrou dos celestes umbrais atirando-me. Né? Foi quando uma das versões de que talvez o Hefesto tivesse ficado coxo, né, arrastando uma perna, por causa desse episódio em que Zeus, supostamente o pai dele, teria pegado ele e jogado, né, ali do Olimpo, e aí diz assim, o dia todo rolei, mas no tempo em que o sol cai no ocaso, fui ter a Lemno, ou Lemnos, né, sem dar quase mostras de ainda estar vivo, ou seja, praticamente morto, onde ao cair, agasalho, quer dizer, abrigo, né, cuidados, me deram os cíntios bondosos. Então, essa é uma versão da história. Isso. Na mesma Ilíada, você vai lá no canto 18, e aí eu vou falar dos versos. Aí é quando Tétis vai visitar Hefesto, que está naquele maravilhoso palácio dele, que como aqui no canto 1 é dito, ele fazia a construção dos palácios dos deuses do Olimpo, magistralmente, fala dele como o deus, famoso ferreiro de braços robustos, lá no 18 vai voltar essa imagem dos braços fortes, então as pernas são fracas e defeituosas, mas os braços são valorosos, possantes, fortes, tem vários elogios sistematicamente, o epíteto que vai sendo usado sistematicamente para ele é desse ferreiro de braços possantes. Chega num determinado momento, ele mesmo vai falar, está num discurso em discurso direto, que é no verso 394, ele vem assim, ó, disse-lhe então, em resposta ao Deus coxo de braços possantes. Aí ele responde para Tétis, acha-se então aqui em casa a deidade que estimo e venero, que me acolheu quando tive o infortúnio de cair do alto Olimpo, por minha mãe, imprudente atirado, que assim pretendia de mim livrar-se tão só por ser coxo. Aí vai continuar... a segunda versão, que a mãe se assustou... a mãe se assustou quando viu que ele já... perfeito, Renato. No canto 1 mostra como que ele ficou coxo. E na segunda versão é que ele... Aqui a segunda versão, ele teria nascido com essa dificuldade de locomoção, que a gente não tem certeza do que é, mas revoltada com isso, e talvez um nascimento, um parto, né, pelo qual foi responsável unicamente Hera, que é justamente essa partenogênese aí, que seria para ela provar que ela também, dentro da disputa com Zeus, que ela também podia parir sozinha um deus. Então, isso tudo é tudo especulativo, a gente não tem uma única versão, cada deus tem uma história única, é aquilo, com data, hora de nascimento, RG, CPF, não existe isso, certo? Essa mitologia, ela é confusa, e a dele é bastante confusa, mas o que eu estou querendo dizer é que na própria Ilíada, no outro momento, em que ele também está falando da origem dele, ele está usando essa segunda versão da história, que é, tendo nascido com essa dificuldade, né, física, essa... limitação de alguma natureza que a gente não tem clareza, a mãe queria se desfazer dele e jogou ele, né? E aí ele ficou sendo cuidado pela Tétis, que é uma nereida, e pela Eurínome, que é uma oceânide, né? Então, dentro da mesma obra, duas versões, mas para um Deus que está, assim, configurado como um Deus, que é o Deus que domina o fogo, o ferro, né, que constrói essas casas maravilhosas, os palácios divinos, que transforma materiais. Da tecnologia que você falou, Deus, que é importante. Do saber técnico. Exatamente. Então, eu só queria pontuar isso para a gente ver como essa construção, essa obra, que a gente está encerrando a leitura do canto 1, exclusivamente, como disse a Grace também, é um aperitivo, né? Eu espero que isso seja um estímulo para vocês continuarem. Eu sei que tem gente aqui que é da área de clássicas, por exemplo, a Nédia, né, está preparando um projeto e tal, então,
que a gente tenha dado ferramental, instrumentos, né, e mostrado aqui num exercício bem franco e aberto, né, porque aqui é um espaço aberto, a gente vai se exercitando à medida que a gente vai falando, vai juntando partes, ideias, leituras que a gente tenha feito, né, e tentando, eu não diria nem um aprofundamento da leitura, é uma amplificação, talvez, né, ver coisas para além do que as palavras, nessa ordenação sintagmática delas, uma palavra depois da outra, sintagmática, paratática. Elas nos entregam, né, as palavras nos entregam isso, mas a gente pode ver mais, né, me parece que sim, que a gente pode ver mais. Me estendi bastante aqui nessa fala, mas... Foi necessário a gente retomar alguns, só nesses versos, hein, gente? Só nesses versos. A história de Hefesto, Tétis, que eu retomei um pouquinho, Hera e Zeus, a questão da hierarquia, né, entre os deuses, a hierarquia entre os homens, enfim. Olha, a gente ficaria aqui mais um pouco, porque eu acho isso eu nunca trabalhei tanto tempo num canto só, e que cada vez mais, eu falo assim, de alguém que já leu algumas vezes, traduções diferentes, batendo com o original, cada vez você realmente assim, vê com olhos de ver diferentes aspectos, né? Como eu tive que preparar esse material para vocês, para mim foi um exercício bem bacana de você coletar e mostrar e fazer essa inserção, essa imersão em diálogo, né, com várias possibilidades de abordagem dessa obra. Então, eu só agradeço, Renata, mais uma vez. Para mim foi um grande prazer estar vendo. Espero que para o nosso público também. Acho que é uma oportunidade bem rara essa da gente fazer 5 sessões para discutir um único canto, né, com tão poucos versos para ler a cada momento, quer dizer, dando tempo para que as pessoas pudessem ler e reler, talvez, esses poucos versos a cada sessão, né. Então, foi também a primeira vez, né, que eu fiz um experimento desse tipo, de distribuir em tanto... Eu gostei. Para nós é um aprendizado, porque para mim também foi, eu reli cada trecho a cada semana. Não, e com calma, nossa, que legal. É um privilégio a gente se dar esse luxo, assim, né, realmente. Pessoal, se ninguém tiver nenhum comentário a fazer, eu acho que a gente vai encerrar. Alguém quer se manifestar, perguntar alguma coisa ainda a Grace, ou fazer comentários próprios? Sintam-se à vontade. Acho que ninguém, Grace. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu queria, mais uma vez, te agradecer muito. A sua participação foi fundamental, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Trouxe muitos insights aqui para a nossa discussão. E espero que a leitura do Tiestes, que começa na sexta-feira que vem, com a presença do professor José Eduardo Lohner, que é o tradutor do Tiestes, livro que está disponível, tanto o PDF quanto o link na nossa biblioteca do Clube de Leitura, porque a UFPR oferece gratuitamente o livro, né? Espero que sexta-feira que vem vocês possam estar presentes para a gente iniciar essa discussão interessantíssima sobre tragédia na antiguidade, tá bom? Eu não posso deixar de falar que no sábado, eu estou me preparando para o sábado, por quê? O Tiestes, o Sêneca, não estou rejeitando, não, mas é que eu tenho um objetivozinho, você sabe, o pessoal que é de matrizes, a gente combinou de ler, olha, eu torço para que os dois, são referenciais diferentes, né, construções diferentes, tanto do Sêneca, eu já li, tá? Mas eu não sei se eu consigo vir, eu vou tentar, eu já li, mas o Édipo eu vou um pouquinho mais fundo. Não, então, aí a gente tem no sábado, né? É porque até agora o que aconteceu? A gente só estudou Grécia, pode dizer, porque literatura clássica, vocês estão vendo, eu sou do latim, todo mundo sabe, mas literatura antiga, né? Não estou falando necessariamente do período clássico, literatura antiga, incluindo os poemas lírica arcaica, poemas épicos e tal. Na verdade, está tudo conjugado, é muito difícil a gente separar, por exemplo, não dá para estudar literatura latina sem estudar literatura grega, é impossível,
tá? Então, na verdade, a gente trabalha muito em comunhão e conjunção, né, da literatura latina com a literatura grega. No entanto, o que aconteceu? A gente viu Homero, né, tá vendo Homero, e vamos ver o Édipo Tirano, ou Édipo Rei, como preferirem, do Sófocles, porque é icônico também. Agora, tinha que ter alguma coisa de latim, né? Então, eu convidei o Zé Eduardo, que foi meu orientador, que traduziu uma peça que não tem uma versão grega, então tem esse interesse. Tiestes, a única versão trágica que chegou de até nós. Que chegou até nós. Chegou até nós é a versão latina, não há uma versão grega que tenha chegado até nós. Então tem ainda essa singularidade, não é a troco de nada. Né? E temos a vantagem do livro ser uma tradução recente, a tradução foi premiada pela Associação das Editoras Universitárias e está disponível gratuitamente. Né? E tem 4. Gente, não tem como perder. E não tem como. Tem 4 ensaios nessa mesma publicação. A UFPR, a editora da Federal do Paraná, publicou o livro, mas também fez um PDF que está gratuito, né? Eles forneceram. Você consegue deixar o link aqui para a gente mas preparar? Então? Tá já na biblioteca. Meninos, publica aí, por favor, o link do e tem o PDF, é só baixar. Eu acho que vale a pena ter, de qualquer maneira, e está oficialmente disponível pela editora da UFPR. Então, tem essa singularidade. Não tem como ler uma peça Tieste se não for a versão latina, porque foi a única que chegou para nós. Há outras, houve, mas não chegaram até nós. Aí, no caso do Édipo Tirano, né, não preciso nem dizer a relevância dessa peça para o universo ocidental, né, para a nossa cultura e tudo que redundou dessa peça, desde da psicanálise até outras discussões de outra natureza. E aí a gente vai ter no sábado esse privilégio de ter o Leonardo, que é um professor jovem lá da Federal do Rio Grande do Sul, mas com uma formação maravilhosa, e que fez uma tradução que é super elogiada por todos, né, tipo, uma tradução recente, então isso também é importante de observar. A única desvantagem para nós é que ela não está disponível gratuitamente. Então, pode-se comprar ou o livro ou o e-book. O e-book está muito barato, que é R$20, né? Tipo, R$20 o e-book de uma tradução recente de Édipo, super elogiada por todo mundo. Todo mundo está falando da área de clássicos e tal, né? Todo mundo diz que a melhor tradução para trabalhar hoje é ela. Custa 20 conto. Então, tem o link também na página da biblioteca. Então, quem quiser... eu não ganho comissão não, tá, gente? Só fique claro isso aí. Eu só estou dizendo porque é bem acessível, né? R$20 não é uma coisa absurda, tá? E vale a pena para ter um bom Édipo, né? Uma boa tradução. Bom, com isso... eu acho que estaremos todos nós dois, porque a divulgação só faz com que... Eu acho que você vai me fazer ler de novo. Não sei, mas enfim, ninguém se sinta obrigada, né? Vem quem não, pode. Olha, eu posso ser, eu sei que a gente está se estendendo um pouco, mas eu acho que esse trabalho é muito especial, Renato, o trabalho que você está fazendo com as pessoas que você está colocando aqui, a nossa disposição é uma honra, muito, olha, eu não vou perder, pronto, já falei. Difícil, nossa, tem muita coisa para fazer já, querida, mas o que eu falei é verdade, eu estou vendendo o meu peixe, mas eu estou vendendo porque eu pensei antes de colocar aqui, né? Tem uma razão de ser as coisas, tá bom? De qualquer forma, acho que vai ser um privilégio ter os 2 tradutores que vieram com a maior boa vontade, virão, né? Já confirmei essa semana, está tudo confirmado, com a maior boa vontade, vão poder falar tanto das obras quanto dos próprios autores e do processo tradutório, né? E são poucos, de novo, são poucos versos para cada sessão, a gente vai dividir em 5 sessões a leitura, o que facilita também a vida de todo mundo que quiser participar. E agora sim, vamos falar um tchau, né? Porque estamos ameaçando um tchau faz um tempo e não rolou. Eu não estou te vendo mais, cadê você? Mas eu estou aqui, eu me vejo, inclusive. Pessoal, tchau. Muito tchau, bom. gente, então. Obrigada, Nédia. Obrigada a todos que estiveram presentes. Matilde, muito obrigada. Heitor, a Janine, vários agradecimentos aqui. Grace, eu te deixo um beijo forte no coração, querida.
Muito obrigada. Tchau, meninos também, todos vocês. Obrigada meninos a todos. E meninas. Tchau.